Depois de 3 derrotas seguidas, o Corinthians voltou a vencer em Itaquera, espantando o clima tenso que rondava o elenco nos últimos dias, por conta do protesto de torcedores contra os maus resultados, da chuteira verde, ou seria azul turquesa, utilizada por Jô contra o Bahia, e finalmente pelo comentário racista de Danilo Avelar, que fez com que o clube rescindisse o seu contrato. Sim, é uma situação grave, o clube se posicionou e eu, obviamente, como treinador, me preocupou também os nossos atletas, justamente as relações, enfim, e nós tínhamos aí um dia e meio de treinamento. Quando eu utilizei a palavra blindar, talvez pudesse ser a palavra isolar o máximo possível, porque meus atletas tinham um jogo 24 horas, um pouco mais, 36 horas talvez, aí não sei quantas horas foram, mas enfim, pouquíssimo tempo para poder estar entrando em campo, do qual a gente não tem tido os bons resultados em casa, trabalhamos muito forte a parte tática, a parte de estratégia, para que os atletas pudessem performar bem hoje, a gente se preocupava muito por isso. Denilson, eu vou dizer uma coisa muito séria para você. O campeonato está tão estranho, tão diferente das outras edições, que aqueles favoritos não estão nadando de braçada ainda, que qualquer resultado, independentemente da condição, tem que ser celebrado. E o Corinthians fez uma boa partida contra o Sport, um jogo que depois até tomou um gol, mas não se deixou abalar por isso, não é? E mais do que qualquer coisa, os 3 pontos, começar a pontuar, a deixar um esquema tático mais definido. O Silvinho também precisa dessa tranquilidade para trabalhar. A gente estava falando aqui, né, Renata, que ele precisava de uma regularidade. Eles tinham jogado bem os últimos 2 jogos, um primeiro tempo, um segundo tempo, mas eles não conseguiam manter um nível de jogo durante muito tempo. E ontem não, ontem o time, mais uma vez, taticamente, você já começa a ver um time muito bem posicionado, muito bem obediente ao que o Ricardinho quer. E, tecnicamente, o time está começando a funcionar. O Gustavo Mosquito, que hoje vive esse momento, houve um momento que o Vital era esse cara antes da lesão. O Gabriel tem jogado bem, por incrível que pareça, o Gabriel está tendo um pouquinho mais de liberdade do que o Cantillo. Eu acho que até por causa da dinâmica do Gabriel, que ele é um cara mais... parece que ele se entrega mais do que o Cantillo. O Cantillo, com a bola no pé, ele realmente faz o time jogar, mas ele não é tão rápido assim. O Corinthians ontem só foi pressionado por causa das alterações. Porque aí você joga o time para trás e é natural o Sport ganhar corpo, confiança, querer ir para cima. Porque ele coloca Rony, coloca os caras no sistema defensivo, o time automaticamente tenta se defender mais. Mas se ele continua com o mesmo sistema, o mesmo time que iniciou, de repente poderia até marcar mais gols. Aliás, marcou, né? Só que teve um Sim. que foi anulado do Mosquito, e a gente até tem essa imagem aí. O Corinthians poderia ter aberto o placar mais cedo. E aquela história, tem VAR, tem tecnologia, todo mundo tá olhando. E hoje em dia, esse tipo de lance tem como checar, né? A arbitragem só espera a conferência do VAR e resolve. Aquele bem no limite, né? Bem no limite. Esse é pro VAR mesmo, não é, Denilson? Não é aquele que você olha e diz, olha, tá fácil de decidir. O do Gustavo foi bem ali no limite, mas assim, é muito cedo para você falar, pra gente pensar, o torcedor corintiano ficar empolgado com a situação do Corinthians, que está muito longe ainda de convencer o torcedor, mas pelo menos a organização tática e o que o Silvinho tem pensado, a gente está começando a sentir um time mais encorpado dentro de campo. E não mudou, e ele não mudou praticamente nada, são os mesmos jogadores que ontem a gente criticava. Olha, eu acho que tem um detalhe bem importante, o Corinthians me parece mais organizado. E quando você consegue ter um time organizado, as coisas fluem em campo. A gente vai falar mais sobre o Jô, que não só pelo gol, mas está voltando a ter oportunidade como titular. A gente vai explorar um pouco mais esse jogo entre Corinthians e Sport, porque falando em organização,